Hoje nós vamos falar de direito, isso mesmo, cobrança judicial ou extrajudicial? Trabalhar essa questão no Brasil, principalmente você que fica recebendo aquelas ligações diariamente. Às vezes o telefone até toca e você não deve nada. Mas esse advogado vai explicar tudo isso a partir de agora, aqui no nosso Business and Connections. Alô, amigo, alô, amiga, chegando com o nosso Business and Connections. Que honra ter você aqui, que honra! Mais um episódio número 12. É isso mesmo, e é bom ter você aqui, fazendo a diferença, elevando ainda mais o conhecimento. E hoje vamos trazer mais um advogado. Aliás, eu tenho que ter essa cadeira aqui de advogado, mas falando de direito, cobrança judicial e extrajudicial. Doutor Silvio Augusto, que honra, viu, Silvio? Que prazer. É isso aí, meu amigo. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui, principalmente com você, que é meu amigo de muitos anos. Aliás, esse cara é fantástico. Como nós temos perguntas pessoais ao longo do tempo, na hora que eu falar para você sobre a vida pessoal dele, até o apelido dele eu sei, mas deixa para lá. Não vai ser revelado no podcast. Então é advogado, vai dar um processo judicial para mim. Silvio, seja bem-vindo, e você trabalha com um segmento que é a cobrança. Algo tão desagradável para as pessoas. Para de fazer isso, cara. Pô, né, ajuda a gente. Parece ser chato, né? E como que você entrou nisso? Porque o direito, ele tem várias especialidades e você foi segmentado ali. Depois veio o direito esportivo, obviamente, mas vamos focar nesse começo, nessa possibilidade. Como que é para trabalhar a cobrança no dia atual? Sim, sim. Na verdade, eu comecei muito cedo, né, no direito, passei por algumas instituições financeiras, depois abri meu escritório, né, e a partir de então a gente vem trabalhando em vários segmentos, dentre eles a cobrança judicial e extrajudicial. E eu costumo dizer que, na verdade, o cobrador, a pessoa acaba vendo ele por um lado chato. Sim. Mas, na verdade, a gente, às vezes, muitas vezes a solução da pessoa. É tentar ajudar a pessoa a sair daquele lugar ruim que ela se encontra para poder ter um nome limpo, para poder poder seguir a vida dela com crédito e com outras coisas. E aí, falando um pouquinho de cobrança judicial e extrajudicial, a gente tem esse segmento no escritório. A gente trabalha para algumas instituições, talvez quase todas elas, e também trabalhamos para algumas empresas grandes, fazendo aí a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial. Qual que é a diferença? Vamos trazer aqui, porque eu trabalho com diversos públicos, a judicial e a extrajudicial. Explica para nós. Tá, a extrajudicial é quando você só faz aquela cobrança de ligação, né? Sim. Ou seja por ligação, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então é aquela cobrança fixa ali. Não tem um processo, não envolve uma ação judicial. Quando você não consegue cobrar ou receber aquele valor que é devido, geralmente 100% é devido, a gente aí ajuiza uma ação, aí vira um processo, e aí no processo essa pessoa pode ter algumas consequências, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Sim, nossa, então o extrajudicial é aquela coisa que você não precisa e dá para resolver logo na primeira ligação, aquela coisa mais rápida, básica. Rápida, com custo inferior, inclusive, né? Muito bem. E você hoje tem uma central de atendimento que faz tudo isso? Temos uma equipe toda voltada para cobrança extrajudicial no escritório e também uma equipe jurídica que também subsidia a extrajudicial caso seja necessário. Mas é uma equipe muito grande, de talvez aí 200 cobradores, que atendem diversos clientes, todos segmentados, né? Uma equipe para cada cliente e assim sucessivamente. Por isso que eu nunca fui lá. Todo mundo vai me reconhecer que me liga direto lá do seu escritório, fazendo cobrança. Pô, é desagradável demais. E tem esse trauma deles, das pessoas ficarem desligando o telefone na cara ou não? Tem muito. Hoje, para você ter uma ideia, o mundo... antigamente, o forte era a cobrança via ligação, né? Sim. Então, as pessoas às vezes atendiam, ou então desligavam na cara, ou então já bloqueavam o número e assim sucessivamente. O mundo veio mudando um pouquinho, o mundo virou digital, né? Então, para você ter uma ideia dos meus 100 acordos, 200 acordos que eu faço por dia, 90 vem de WhatsApp. Porque a ligação a pessoa não atende, a pessoa não gosta, incomoda, e aí acaba bloqueando o número, acaba deixando de fazer negócios. E beleza, você utiliza robôs para fazer isso, esse tipo de cobrança, que é interessante, né? Já que a gente foi para o WhatsApp, como que é esse processo, a automatização? Nós temos toda a cobrança digital,
Tá. Além da cobrança humana, nós temos a cobrança digital, que aí tem alguns robôs que disparam automaticamente as cobranças para os eventuais devedores, que a partir daí inicia um chatbot de pergunta e resposta. Ó, você é o cliente tal, pô, a gente tem uma oportunidade para você, vamos fazer um acordo aqui, vamos limpar seu nome, de que forma que a gente pode ajudar? Como que a gente pode fazer para mudar a sua vida? Então, a cobrança hoje, ela é muito diferente, né? O meu escritório, eu costumo dizer que eu não sou um SCOB, né? Eu sou um escritório jurídico de cobrança. Tá. Então, o tratamento é diferente, né? Então, a gente não está aqui para agredir ninguém, não está aqui para xingar ninguém. Pelo contrário, a gente quer ajudar a pessoa a mudar a vida dela. Tá passando por um momento difícil, nem todo mundo gosta de dever, a gente sabe disso. Acontece, né? Então, a gente tá ali para falar o que eu posso te ajudar, de que forma que eu posso te ajudar. E aí, a gente é esse meio. Sim. E esse meio da instituição financeira junto ao, obviamente, o devedor. O devedor. Então sempre é assim. Mas ao mesmo tempo você faz o serviço, eu tenho uma companhia, que seria obviamente uma indústria. Você consegue segmentar e fazer esse processo de cobrança ou seria um BPO que faz esse trabalho? A gente segmenta tudo. Para cada cliente meu, Tá. eu tenho uma equipe, tanto humana quanto digital. Tá bom. E eu separo os processos, porque as políticas são diferentes. Para você ter uma ideia, a gente tem uma área de monitoria dentro do escritório. Todas as minhas ligações são 100% gravadas, justamente para seguir o script do cliente. Então, tem cliente, eu quero que você seja um pouquinho mais agressivo. Então, agressivo no sentido de que, olha, eu não consigo te dar muito desconto, tem que fazer isso, isso e isso. Tem cliente que não, eu sou super flexível, dá 40% de desconto para ele, vamos fechar esse acordo aqui, vamos trazer dinheiro para casa, vamos mudar a vida da pessoa. Então não dá para eu misturar, não dá para eu unificar isso tudo. Então eu trabalho de forma segmentada, com scripts diferentes. E mas você tem totalmente ali um respaldo da instituição. Sim. Ou seja, até o limite que você consegue ir, Sim, certo? sim. Porque não dá para você chegar, dar esses 40% de desconto sem que a instituição bancária tem ali justamente aquele valor pré-determinado, é isso? Sim, as empresas, né, não somente as instituições, quem é o dono do crédito, eles nos dão subsídios, políticas internas que eu posso seguir. Aquilo que for fugir da política, eu tenho que tratar esse caso de forma individual. Aí eu aciono a gestora, aquilo que a gente entende, vamos tentar dar um desconto maior, sair um pouquinho da política, estou achando que a pessoa precisa de ajuda, aí a gente direciona para o cliente de forma individual para tentar uma alçada superior para tentar fechar aquele acordo. Muito legal, é bom as pessoas saberem, porque às vezes existe uma, restrição, né? As pessoas não entendem que muitas vezes o papel de vocês é até para beneficiar, porque a pessoa não sabe aonde está a dívida, ela não sabe quanto que é a dívida e às vezes ela se perde e não dá nem para fazer o planejamento financeiro da própria, da própria empresa ou da vida como um todo. Silvião, quanto tempo você está nisso? Eu tô nesse mercado há 30 anos já. 30 anos, então você é um advogado desse setor raiz. E como que você viu a modernização para a automação do atendimento? Porque se hoje você tem 200 atendentes, lá atrás, se duvidar, você tinha 1.000. Nós chegamos a ter 450 cobradores, né? Tá. E aí, ao longo dos anos, isso veio alterando, veio mudando. Então, primeiro, eles exigiam que nós tivéssemos aí equipes enormes, pessoas cobrando de forma manual e com uma volumetria não tão grande assim, né? Hoje eu tenho menos pessoas, o meu volume de ligações é muito maior e o meu resultado é muito maior, porque a gente ganhou na agilidade, a gente ganhou naquele aspecto de poder de ter um número volumoso com menos pessoas. Muito bem. Até mesmo para trazer um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, como que funciona. Hoje, o direito ele é amplo, né? O direito ele é muito amplo. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de cobrança em si, quais são os prejuízos que a pessoa pode ter depois de uma ligação de vocês? Eu acho que nunca ninguém fez essa pergunta para você, porque só armazenar os dados e morre ali ou há uma continuidade? Mas qual é o prejuízo dela não dar uma sequência numa ligação que vocês fazem? É verdade, essa pergunta aí, as pessoas acham que não atendendo aquela empresa de cobrança, ela vai se livrar do problema, e não é assim que funciona. Sim. A partir do momento que a pessoa deve para algum banco ou para alguma instituição, para alguma empresa, essa pessoa ela tem por obrigação
essa pessoa está correndo o risco de sofrer uma ação judicial. Sim. Porque, primeiramente, a gente vai pela cobrança extrajudicial, que não tem os custos de um judiciário, né? Quando você entra com uma ação contra a pessoa, além de a pessoa ter que pagar, o juiz provavelmente vai dar uma sentença condenando ela a pagar aquilo que ela deve, salvo algumas exceções, como prescrição e etc. Todo o resto ela vai ter que pagar e ainda arcar com os custos de despesas judiciais, honorários do advogado, fora o risco de ter bens penhorados, arresto, bloqueio de conta corrente e assim sucessivamente, até que ela salde aquela dívida. Sim. E vai continuar com o nome negativado, né? Pelo período legal existente. Nós vamos falar muito sobre essa questão do período existente, que é uma pergunta que, para mim, cabe muito. Mas antes, deixa eu falar da Voice Trainer, nosso apoiador. Nossa, realmente é um assunto que mexe com a cabeça das pessoas. E a Voice Trainer é aquela questão de comunicação. Você quer ter uma equipe que fale bem, consiga persuadir, convencer o cliente? Tá aí, a Voice Training treina a sua equipe para isso. Então, você quer mudar a comunicação dentro e fora da sua empresa, fazendo com que a sua equipe tenha resultados através do quê? De relacionamentos prósperos, de troca de informações, fazendo com que todo esse time tenha os ideais, os valores e principalmente seguindo as missões das respectivas companhias. Tá aí, a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, está pronta para te atender. QR Code na tela para você agendar uma visita para fazer esse projeto, para ampliar e fazer com que a comunicação seja a habilidade realmente verdadeira e eficaz da sua empresa. Silvio, eu vejo assim, hoje, você acha que nesses últimos 5 anos os endividados aumentaram no nosso país? Aumentou muito, muito. Tá Por todo quê? mundo... Primeiramente pela política do país, né? Tá. Eu acho que a política influencia muito Sim. no dia a dia das pessoas, né? E aí, a partir do momento que a política não vai tão bem, tudo aumenta, né? Então, os custos aumentam e a pessoa aquilo que ela recebe não aumenta na mesma proporção. Tá. A partir daí, ela passa a ser uma devedora, não consegue saldar todos os débitos que ela tem, né? Então, aí ela acaba ficando aí negativada. Por conta disso, existem todos esses escritórios de cobrança que, de fato, ajudam essas pessoas a se enquadrarem novamente. Porque hoje, muitas vezes, a pessoa fala, tô devendo tal, mas os juros são muito altos e tal. Mas dependendo do prazo, dependendo do tempo, os bancos eles têm muitas políticas de desconto, muitas políticas para fazer com que essa pessoa volte a operar, né? Então, às vezes a pessoa fica com um pouco de receio, um pouco de medo, ou então fala, não tenho dinheiro, mas acho que só ouvir já seria uma boa dica aí. Porque tem descontos que chegam de 95%, a pessoa vai pagar 5% da dívida dela. Já aproveitando essa deixa, vai lá, negociou, que eu sei que tem muitos casos que entram naquele registrato, a pessoa lá, prejuízo, é o prejuízo. Como que funciona isso? Porque eu vi muitas pessoas, eu conheço pessoas que trocam ideia comigo assim no dia a dia e falam, Sidney, eu paguei minha dívida lá com 95% de desconto, para mim foi muito benéfico, porém agora eu não consigo pegar um empréstimo porque está dando como prejuízo. Como que funciona isso daí, Silvio? Geralmente isso daí são algumas restrições internas impostas por algumas empresas, né? Mas ficam no Banco Central. Acabam ficando no Banco Central. Mas, legalmente falando, nem todos podem permanecer lá, porque fere o direito do consumidor, fere uma série de princípios. No entanto, aquela dívida que ele devia lá, sei lá, 100 mil reais, ele pagou 5 mil, ele não saldou aquela dívida. Ele foi lá, quitou o banco deu um desconto em prejuízo, aquela dívida foi para prejuízo, e aí ele ficou marcadinho ali por um determinado período. Quanto tempo? Então, é o tempo daqueles 5 anos? Realmente existe esse negócio que com 5 anos a dívida caduca, é extinta, sei lá como é o nome. 5 anos sai aquela marcação. Aquela marcação. Mas quando a pessoa paga esse percentual, depois de uma negociação, ele tem que esperar todo esse período ou não? Ou ele pode acionar um advogado, um jurídico para tirar lá do Banco Central? Geralmente ele pode acionar um advogado para entrar com uma ação pedindo a retirada desse registro. Porque aquilo lá está prejudicando ele e ferindo o direito do consumidor e etc. Ele pode seguir essa linha.
mas nem todo mundo faz esse registro, tá? Não é 100%, Você está falando em termos de banco. em termos de banco. Tá, mas Nem todos os bancos fazem esse registro. Vai depender da negociação, vai depender de política interna, vai depender de uma série de coisas. muito bem. E como que funciona essa caducagem? Como que é o nome jurídico? A gente fala em prescrição, né? Prescrição, tá. prescri- Bonito, hein, gente? Não Mas caduca, não. caduca é lá do passado, é antes desse negócio. É antes mesmo? É antes, é antes. É que você é antigo, ou não? Mas a gente fala em prescrição. Então, igual dívida prescrita, né? Então, É. a pessoa que tem uma dívida que já tem mais de 5 anos, ela está prescrita. Teoricamente, você não pode ajuizar a ação Tá. dessa dívida Mas prescrita. o nome dela fica sujo lá no... Fica sujo na SPC, Serasa por 5 anos. Sim. A partir de 5 anos, prescreve essa dívida dela, tem que dar baixa. Tem que zerar. Zerar. Em todos os órgãos. Todos os órgãos. Se não der baixa, ela pode entrar com uma ação e buscar os direitos dela. Pedir a baixa, pedir Dá o celular aí que eu vou fazer isso É. agora. É bem isso aí, é bem assim mesmo. Mas geralmente sai, Sai, né? Automaticamente. automaticamente. E aí o banco não coloca o nome dessa pessoa no prejuízo. Mas essa pessoa também não consegue pegar crédito com aquela instituição bancária que o CPF dela deve aparecer num banco de dados correspondente. Sim, sim. Isso é real. Isso é real. É real mesmo. É real, né? é real. É Não, real. eu tô trazendo isso porque é algo que muitas pessoas não conhecem. Sim. E as pessoas, às vezes, têm uma dívida de anos e fica ali preocupado. Principalmente aquela pessoa que só tem o bem maior dela é o nome. É o nome, é verdade. Tem muitas pessoas no Brasil assim ainda, ou não? Tem. É aquilo que eu falei desde o começo. Tem muita gente que não deve porque quer, né? Sim. Tá passando por um momento difícil. E o bem maior dela é o nome. Sem nome, você não consegue fazer nada no Brasil hoje, né? Sim. Nem ter crédito, nem financiar, nem parcelar. E aí a sua vida para, né? Então você precisa aí tentar resolver de alguma forma essa situação. Quando isso acontece, de ela fechar esse acordo e ela ter algum impeditivo, aí ela pode buscar o judiciário para poder excluir esse impeditivo. Mas como hoje nós temos também várias outras instituições, né? Antigamente eram poucas, né? Sim. Hoje nós temos várias empresas, bancos digitais, As fintechs, as fintechs todas. Então eles conseguem adquirir dinheiro através de outros meios, né? Não, e é diante de tudo isso que você está falando, Silvio, que nós vemos que as pessoas realmente, primeiro, precisa de planejamento. Segundo, do planejamento precisa de conhecimento. E para se ter conhecimento, essa pessoa precisa justamente fortalecer ainda mais a busca das pesquisas, porque hoje está fácil sanar isso. Além da cobrança, vocês também fazem esse trabalho de consultoria para a pessoa ou não? Termina ali ou vocês direcionam para uma outra pessoa, para a melhoria daquela pessoa? Então, por política das empresas que nós trabalhamos, algumas delas, eles determinam, eles exigem, eles pedem que a gente auxilie essas pessoas também, né? Porque às vezes, algumas empresas não querem perder ele em definitivo. Sim. Eles querem que essa pessoa continue trabalhando, operando com eles. Tá. Não é legal para um banco perder aquele cliente. Os bancos hoje se brigam por clientes, né? Porque como tem vários bancos, então às vezes determinado cliente é importante que continue operando com eles. Então aí a gente, na hora de se fazer um acordo com eles, a gente passa algumas orientações. Mas a consultoria em si, não. Aí a gente não faz isso para pessoa física, a gente só trabalha para pessoa jurídica. Tá. Mas é importante que busque uma consultoria, alguém que oriente a ela a mexer com dinheiro. Saber mexer com o dinheiro, planejamento, né? Não, e é esse planejamento que muitas vezes as pessoas não têm. E é muito fundamental você entender essa situação, porque quando envolve o seu bolso, você pode se prejudicar e com isso o prejuízo vem com uma equipe de um escritório de cobrança te ligando ali continuamente. Hoje, eu trabalho business. E vejo aí que a pandemia fez com que as empresas não conseguissem crédito, principalmente no setor de eventos. Como que foi, para você, esse período de adequação? Porque, querendo ou não, o seu time foi pro online. Outra, as empresas as empresas perderam força, não porque elas queriam, mas porque justamente foi algo que aconteceu no mundo. E aí, como que foi você adequar o seu script lá? Então, por incrível que pareça, Sidney, na pandemia,
pra gente fluiu muito bem. A gente andou, nós fomos contra ao que estava acontecendo no mundo. Claro que nós colocamos todo mundo em casa, né, trabalhando de forma em home office. O jurídico nosso já trabalhava antes da pandemia, mas pra gente, a nossa preocupação era a cobrança. Como que a gente vai fazer com a cobrança? Sendo que a gente trabalha com metas, com entregas e com uma série de situações de exigências das empresas, né? KPIs, etc. Então a gente falou, mas como vai fazer? Mas não tivemos outra escolha a não ser mandar todo mundo para lá. Claro que a tecnologia ajudou, nós somos muito tecnológicos, nós temos muito sistema de controle, então eu consigo saber se a pessoa está ou não trabalhando de casa, eu consigo avaliar quanto tempo ele fica sem mexer no mouse, eu tenho todas essas informações de forma em dashboard que eu consigo cuidar dos meus funcionários, né? E aí para nossa surpresa, metas que a gente não batia por meses, antes da pandemia, nós passamos a bater na pandemia. E por incrível que pareça, hoje a situação do país, no nosso entendimento, está pior do que a pandemia. Hoje as dificuldades de você receber, né, de você entregar, de você trazer resultados, na pandemia fluiu muito bem. Eu acho que as pessoas acabaram indo para casa, ficaram com medo e tentaram ajustar. Agora hoje a coisa está um pouquinho mais difícil. Aí é complicado. Deixa eu falar para você da Toye Produções e Eventos. Você quer produzir o seu evento, ter realmente uma qualidade de uma equipe sólida, uma equipe que realmente produz do começo, meio e fim o seu evento e ainda fazer com que você entenda e tenha uma direção artística para você vender a sua palestra, fazer aquele pitch, mas para ter o controle, principalmente você palestrante e treinador, você precisa ter o acesso bem estruturado, a entrada da sua equipe, aquele áudio e vídeo fantástico para motivar para as pessoas realmente terem um ambiente que você deseja. Mas tudo isso tem que ter um planejamento e uma produção eficaz. E a Toye Produções e Eventos, siga lá no Instagram, entre em contato. E a Toye Produções e Eventos tem essa estrutura, tem esse time e produz realmente os maiores eventos de São Paulo. Recentemente esteve com a OAB de Santo Amaro no 2º Congresso da Nova Advocacia de São Paulo. Bem, Silvião, você não vive só o direito de cobrança, mas você também vive o direito esportivo. Sim. É mais fácil cobrar de alguém que esteja devendo para uma instituição bancária ou ficar cobrando de jogador de futebol? Fala aí. Verdade. Não, a gente... E não que eu queira colocar polêmica aqui, mas os seus clientes são tudo do Corinthians. A maioria. Não, geralmente o escritório nós temos vários segmentos, né? Então eu tenho o direito empresarial, que eu faço toda a parte de defesa para os bancos. Então aquelas ações que são ajuizadas por clientes contra banco, a gente faz as defesas. Fazemos a cobrança para grandes empresas e bancos. Fazemos o direito desportivo, atuamos para alguns jogadores de futebol. Quais são os jogadores? Vamos lá. Tem o Edilson Capetinha, temos o Léo Jabá, temos o Aloísio lá do Goiás e tem mais O Aloísio do Goiás ou que era de São Paulo? Não, do Goiás. São Paulo a gente não atende. Não? Aliás, brincadeira. Cara, que eu não entendo muito de futebol, né? Quando foi o último jogo do Corinthians? Eu não assisti o jogo, eu tava fora de São Paulo. Eu sei, mas você me ouvindo o áudio, né? Só pra deixar uma brincadeirinha aqui, 3-1 pro Tricolor. Vai, Tricolor! Valeu, Lucas! Valeu também o Oscar, craques do Tricolor. Aliás, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, meu time de coração, que completou 95 anos no último dia 25 de janeiro. Aqui vale tudo. Aproveitar que tem um corintiano. É isso aí. Não podemos perder a oportunidade. Uma tacada só, né? Se tivesse jogo na segunda-feira, vocês também tinham Foi um final de semana ruim, né? Vamos dizer assim, né? E aí você tem... Mas qual é o trabalho que você faz com os jogadores? Fala pra mim. Então, eu costumo dizer que o jogador de futebol ele é muito visado, né? Ele tem uma carreira muito meteórica. E às vezes nem todos estão preparados para essa ascensão. Por conta disso, chegam para ele muitas coisas, né? Muitas oportunidades. Oportunidades boas e oportunidades ruins. O papel do advogado é tentar evitar que eles se percam nesse caminho. Tá. Então eu tento ajudá-los, seja na vida pessoal quanto na profissional. Então eu cuido das ações envolvendo direito de família, eu cuido dos contratos feitos por eles,
parcerias com empresas. Então a gente participa de tudo, seja na parte pessoal, o cara tem um problema de família, o cara tem uma pensão alimentícia, um filho e etc, É o né? que mais tem, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho. Você tem trabalho lá, hein, Tem cara? muito trabalho, tem muito trabalho. Capetinha deve ter vários, Marcelinho Carioca. O pessoal o pessoal é muito visado, não tem jeito, né? E chega de tudo, né, Sidney? De tudo. Então você é contrato de carnaval, é contrato de um jogo dos famosos em tal lugar, é uma parceria de uma publicação no Instagram, é de YouTube, e assim vai, assim vai. Então e tem muita pegadinha nesse meio, né? Se você Sim. não olha tudo isso, aí é que dá o problema. E aí ele acaba deixando de ganhar, acaba fazendo algumas besteiras que acaba afetando a imagem dele enquanto profissional. Seja um profissional que é atuante, quanto aquele que já está aposentado, porque hoje a imagem é tudo, né? Sim. Seja para aquele que é para o ex-jogador, quanto para o jogador. Você está trazendo um tema muito relevante e hoje os jogadores eles estão atrelados muito às bets. Sim. Como que é esse contrato com as bets? Você tem, assim, um contato já direto ou não? Sim, eu tenho bastante contato com isso, inclusive algumas eu já brequei, algumas, talvez várias eu já brequei, porque nem todo mundo tem as autorizações legais, nem todo mundo Sim. tem as boas intenções, né? Então eu costumo dizer que se você for fechar com uma bet, então que ela seja legalizada, que ela tenha todos os registros necessários, que o trabalho feito por ela seja algo legitimado. Sim. Porque se não for, isso certamente vai respingar na sua imagem. Então, por exemplo, uma bet fez algo errado, não trabalhou da forma que tinha que trabalhar, não seguiu as regras estipuladas pelo governo, automaticamente vai, mas o embaixador é tal pessoa. Vai respingar em você, por mais que você não tenha conhecimento, por mais que sua obrigação seja, eu tô com a bet aqui, sou embaixador, tá tudo certo. Vai de bet. Vai de bet, vai de bet. Você conhece o trâmite que aconteceu lá no Corinthians? Tá certo ou não a vai de bet? Eu não participei dessa vai de bet lá, mas falando sinceramente, eu acho que houve uma falta de análise de ambas as partes. Sim. E aí, por conta disso, que aí surgiram várias coisas na internet, não sei se são verdadeiras ou se não. Que não dá pra julgar, não dá pra julgar. Sai o veredito. Mas trazendo aqui, né, Silvio? Aliás, se alguma bet quiser me patrocinar, se você tiver alguma lá, quiser patrocinar o Business Connections, eu estou aberto aqui. Tá, a Bet pra mim... Bet tá ótimo, tranquilo. Eu lembro das músicas Bet morreu e tal. Vamos lá, mas falando de Bet, ainda hoje, realmente os jogadores embaixadores, eles ganham uma porcentagem do que é perdido pelos apostadores? Olha, eu sei que isso existe. Sim. Não nos meus que eu advogo, mas nos outros eu sei que existe. Nos que eu advogo, a gente não trabalha dessa forma. Tá. O valor que eles cobram é um valor X fixo mês, independente de resultado. Se vai trazer ou não apostador, se vai ganhar na margem, é um contrato de X meses, por um determinado período, ele vai receber X por mês. Porque então ficaria fácil, né, o embaixador chegar, olha, vai jogar tal time contra tal time, aposta no time, aí o time perde, ele tá ganhando uma porcentagem em relação a isso. Sim. E ainda tá ferindo uma série de dispositivos legais, né? Sim. Então a gente recomenda que, beleza, você pode trabalhar para uma bet, você pode ser o embaixador dela, você pode divulgar ela nas suas redes sociais, ok. Lá, lógico, colocar uma mensagem de que é responsabilidade da própria pessoa, né? Que você não está incentivando que ela jogue, mas se ela for jogar, que jogue com cuidado, né? Que não ultrapasse, né, aquilo que é necessário ou que é viável. E é isso. Agora, você ganhar pela desgraça do outro, vamos dizer assim, eu acho bem complicado. Nossa, Silvio, eu tenho que fazer essa pergunta, eu vou deixar depois do apoiador, mas você trabalha justamente com cobrança e ao mesmo tempo você administra o desportivo. E nós vemos aí muitos empresários a receber do Corinthians. Não tem como não fazer essa pergunta para você, mas vai pensando como você, como advogado de um empresário, de um jogador, você tem que usar a sua equipe de cobrança para cobrar o Corinthians, cara. Já vai para essa daí. E antes disso, deixa eu falar aqui do nosso grande evento que vai acontecer no dia 18 a 21 de fevereiro. O curso de oratória
Copy, comunicação, oratória, palestra e interpretação lá na sede da Voice Training. Um presentaço para você de R$ 1.000 que estou oferecendo, esse galã aí que vai apresentar o curso. São 4 dias de 4 horas, eu e você vai poder aprender a se comunicar, aprender técnicas de oratória, fazer pequenas palestras e aprender uma interpretação que vale muito a pena. Então não perca essa grande oportunidade de 18 a 21 de fevereiro. O QR Code está na tela para você realmente escanear e fazer parte desse time de oradores que eu treinarei. E aí, Silvião, porque realmente você vê que envolve os dois segmentos que você tá. Então, a gente costuma dizer que, legalmente falando, o advogado, às vezes, ele tem alguns impedimentos éticos, né? Sim. Então, a partir do momento que eu advogo para uma parte e advogo para outra, eu não posso fazer a cobrança, né? Sim. Então, como eu tenho alguns jogadores de lá, então também não posso, eu geralmente não vou contra a instituição. Tá. Mas a gente deixa muito claro pro empresário que a gente pode fazer a ponte, né? Pode tentar intermediar, pode tentar ajudar numa eventual composição. Qual clube do Brasil que não deve, né? Acho que dá para contar nos dedos, talvez, né? Infelizmente, está todo mundo passando por um momento difícil. Tirando esses grupos agora que são SAF, que está vindo muito dinheiro, às vezes até de fora, então fica mais fácil. Os outros clubes, pela desorganização, pela falta de preparo de algumas pessoas que estão no comando, e isso eu não estou falando do Corinthians, pelo amor de Deus, até acho que o presidente é muito bom, tem muito boas intenções, mas gestões anteriores que vieram, né, fizeram muitas besteiras, e isso acaba impactando e atingindo o clube, né? E agora, mas assim, é um clube grande, tanto o Corinthians quanto todos os demais, eu não tenho dúvida que vão acabar pagando essas dívidas todas, claro, com alguns descontos, alguns prazos. Eu tô me sentindo no programa do Neto já. Só tem Corinthians nesse programa hoje. Meu Deus do céu, só pra fechar o Corinthians, vai. Sim. Você doou lá o Pix lá pro estádio? Eu doei, viu? Eu doei um pouquinho. Quanto você doou? Fala aí. Eu doei R$ 500. Você é mão de vaca, hein, Silvio? Pô, você não quer o estádio lá, não? Não, mas a gente vai dando aos pouquinhos, né? Pra ver como que vai andar. Isso, eu não doei. Não doei nada, porque pra mim não vou doar nada, entendeu? não vou mesmo. Não espero o meu Pix, tá bom? Silvião, trazendo um pouquinho aqui. Agora eu gosto sempre de trazer do empresário um pouco da vida pessoal. Aí depois eu volto na estratégia e tal. Eu sei, você é um pai maravilhoso, 320 filhas aí, pessoas maravilhosas que já fiz 3 festas debutantes, são 4 filhas, Sim. Né? E uma esposa que é tricolor. Como que é o Silvio pai? Fala aí. Ixi, o Silvio pai sabe aqueles pai bobão, cara, que não consegue falar não pras filhas? Sou eu, cara, sou mais ou menos Você isso. só teve filha, né? Parece Silvio Santos mesmo. Só mulher, meu, só mulher. Até minha mulher brinca, né? Você aprontou tanto que agora você tá pagando tudo por isso. Mas pelo contrário. Mas você casou jovem também. Casei com 25. É. E ela com 20. E graças a Deus a gente veio construindo a nossa vida ao longo do tempo, né? E eu acho que com a vinda das minhas filhas, tudo foi acontecendo. Porque aí você acaba ganhando uma motivação extra, né? Sim. Porque quando você é sozinho na vida, claro, tem gente que gosta, tem gente que quer ser sozinho, né? Não era o meu caso. E aí eu, claro que eu queria um menino, só tive 4 meninas porque eu gostaria de ter um menino. Você foi arriscando? Fui arriscando. Chegou na quarta, falei, se eu tentar mais uma, meu pai é gêmeos. Vai vir 2 mulheres, então vai ser a casa das 7 mulheres. Falei, é melhor a gente parar por aqui. E aí eu parei na 4ª menina. Mas olha, não tenho por que reclamar, são meninas maravilhosas, super estudiosas, trabalham, responsáveis. Então, a minha vida é isso, é por elas, eu trabalho por elas. Não, mas isso é lindo. Eu gosto de trazer isso para as pessoas, porque eu vou olhar aqui para você de casa, que muitas vezes, se você não pensar, você como pessoa, o seu resultado como profissional não é o mesmo. E muitas vezes você olhar o que tem dentro de casa faz com que você se motive para dar sequência à realização de algum objetivo, algum sonho. E o empresário ele precisa reservar alguns minutos para ter com quem comemorar. E comemorar com alguém é você chegar em casa, abrir a porta, receber aquele sorriso, abraçar a pessoa como tem que ser. E aí talvez aquela dúvida ou aquele insight chegue no seu cérebro e você resolverá muitos problemas ou simplesmente criará projetos que vão ser inovadores para todos. Silvião, voltando um pouquinho mais, hoje, como que está o direito?
o direito como um todo. Você que é um advogado há mais de 30 anos, como você vê essa jovem advocacia? Eu estava falando disso com uma colega hoje, numa reunião antes do podcast. O direito está muito ruim hoje em dia. Se eu tivesse que falar, olha, aconselho o seu filho a fazer direito, hoje eu não aconselharia. Tá. Em que pese a minha filha, a número 3, ela vai fazer direito, né? Acho que é o caminho natural, vai seguir os passos do pai, as outras duas, uma foi para jornalismo, a outra para psicologia, e a Manu vai para o direito. Mas hoje está muito difícil, porque quando você trabalha com a inteligência artificial na frente, então, muita coisa acaba tirando do advogado, né? Então, hoje a profissão advogado, ela não está sendo balizada por aquilo que é aquele cara que estudou muito, aquele cara que é muito bom em direito, porque a inteligência está trazendo tudo. Ela Sim. consegue unir todos esses mundos e traz para você a coisa pronta. Claro, não vai substituir um advogado? Não vai. Mas boa parte dessas pessoas, pelo número, pelo volume, pela quantidade de pessoas que estão se formando em direito, não vai ter emprego para todo mundo, num pouco espaço de tempo. Porque a gente está, pelo que meus conhecimentos aí, estão se formando aí 100, 200, 300 mil pessoas, é muita gente. E o direito não comporta, né? Não comporta. Mas também, uma coisa que você sabe que o direito era aquela coisa de levar totalmente os processos, sair com as pessoas com 520 pastas nas mãos, e mesmo assim o judiciário ele não está conseguindo suprir e dar o resultado que todos esperam também. Sim, sim. Eles não conseguem mais dar vazão ao número de demandas, e o advogado, costuma dizer que tem advogado e advogados, né? Tá. Para você ser um advogado de sucesso hoje, você precisa mudar a sua mentalidade. E a primeira coisa é você entender que o mundo mudou. E que você precisa fazer diferente de tudo aquilo que você já fez antes. Sim. Mudar a chavinha. Então, diminuir o seu processo. Aqueles processos de 30, 40, 50 laudos não existe mais. Juiz nenhum vai ler. Ele vai ler uma folha, a segunda folha, se ele vê que a terceira já está maçante, ele já desiste. E aí ele vai proferir uma decisão com base naquilo que ele leu, né? E de forma muito rápida. E as pessoas também têm que entender que nem tudo deve ser levado para o judiciário. Tá. Tem muitas coisas que você pode resolver de forma amigável, né? Que você pode tentar resolver com um custo menor. Então, tem alguns caminhos, inclusive esses órgãos reguladores, né? Procon, às vezes até o Banco Central, que você consegue resolver, solucionar o problema antes de qualquer problema, ou antes de acionar o judiciário. E hoje você tem que trabalhar também, buscar nichos que são menos estudados por esses advogados. Então, você tem o agronegócio, você tem o direito desportivo em si, nem todo mundo conhece, é fora da curva. Porque é fechadinho, né? É fechadinho, é fechado. Para você entrar, você tem que ter contatos. Tem que ter contato, network, né? Até o do agro. Sim. O do agro também, não é qualquer um que consegue, desvendar Sim. todo o jurídico de tudo que acontece lá no agro como um todo, que ele é amplo e é um mercado muito forte. Muito, muito forte. Tributário também, Tributário, né? que aí entre os números, às vezes a pessoa vai para o direito pensando que é humanas e esquece o previdenciário, o tributário. Sim. Pra você ter uma ideia, eu tenho como política, né? Isso política pessoal. Eu não entro em todas as áreas se eu não tiver pelo menos o mínimo de conhecimento. Tá. Então, desde quando eu entrei no escritório, que eu comprei a minha parte lá, a gente vem evoluindo, né? Então, eu vim dos bancos, né? Eu fui funcionário de um banco por 22 anos, né? Ah, que legal. Então, o primeiro passo era o direito Santander, bancário. né, se não me engano? Primeiro Real, depois Santander, né? Tá. Aí eu fiquei... Aí tem o direito... Eu te conheci, você estava no Santander. Estava no Santander. É isso mesmo. Aí direito bancário, que é o carro-chefe do escritório. Aí depois a gente começou trabalhista. Pô, eu estudei trabalhista, vamos lá, fiz uma pós, vamos abrir trabalhista, abrimos trabalhista. Aí abrimos direito esportivo, fiz uma pós e vamos pro desportivo. E agora a gente tá abrindo tributário. Mesma coisa, uma coisa de cada vez, porque eu não consigo abrir algo que eu não possa dar o meu melhor, entendeu? E trazendo aqui, eu vou falar agora justamente a deixa da Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos treina você para você entender a sua capacidade para que você consiga exercer o seu
objetivo levar o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo a Toye entra dentro da sua empresa para trabalhar os 5 pilares do método Agir para Vencer. Atitude, as ações que a sua equipe precisa. Gestão, que é puro planejamento. Inteligência emocional, através da neurociência, da hipnose, fazendo com que as pessoas utilizem o quê? Os neurônios para gerar relacionamentos sólidos. Olha aqui, esse relacionamento de mais de 15 anos praticamente, para gerar resultados. Então, o Agir para Vencer, através da Toye Treinamentos no Instagram, leva o quê? Essa mudança de pensamento, de atitude, fazendo com que a sua equipe aumente a performance e realmente se desenvolva, gerando resultados para você. Silvio, trazendo um pouquinho aqui de negócios, o direito hoje é um negócio. E, ao mesmo tempo, as empresas não conseguem entender que o próprio advogado se vender. Primeiro que não pode comercializar isso no digital. Mas, ao mesmo tempo, o Business Connections está aqui para entender um pouquinho mais de você. Como trabalhar este negócio sendo o direito como um todo? Geralmente, eu falo que advogado sem network não é advogado, né? Sim. Então, você tem que ter conexões. Tá. Para você se vender, você também tem que ser preparado. Sim. Não é qualquer advogado que vai lá e falar, vou pôr a carinha na tela e vou falar, olha, sou bonito aqui, vamos trabalhar com... Não, você tem que se preparar, você tem que ter network, e aí você tem que, tratar o seu negócio como uma empresa. Sim. Porque, de qualquer forma, você está vendendo, né, algo para alguém. Então, lá no escritório, a gente faz muito network, a gente faz muito negócio com pessoas, se relaciona com pessoas para poder gerar um negócio. E aí, a partir daí, a gente começa a identificar oportunidades. Porque quando você aborda uma pessoa, você fala, olha, o que você está precisando? Ah, não, já tenho um advogado. Falo, mas você já chegou a ver esse tema aqui? Pô, vamos fazer um teste? E aí, a partir daí, a gente começa a entrar nas pessoas. Hoje está muito difícil. Tá muito difícil, principalmente advogado. Eu costumo dizer que advogado é relação de confiança. Tá. É igual o médico, né? É relação de confiança. Não tem como você colocar no jornalzinho ser um anúncio. A não ser que a pessoa queira preço. Eu quero fazer um divórcio por R$500. Ela vai encontrar, tem 200 mil advogados. Se vai ser bom, se não vai ser, é outra história. Mas aquele cara que quer ter uma boa experiência, que quer ser... defendido, né, da forma correta, que quer ter o seu processo ganho por algum motivo ou está com algum receio, ela vai buscar alguém de confiança, né? Sim. E hoje, como que foi a sua transição, né, do corporativo para o empreendedorismo? Isso é importante, porque você é aquele advogado que tinha lá o seu salário, defendia a empresa, a instituição bancária, aproveitou a deixa também para criar ir para um segmento que os bancários precisavam, as grandes instituições, mas como que foi mudar a chavinha? Porque uma coisa é algo fixo, a outra é algo que você pode ganhar muito mais, mas tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Para mim foi fácil, porque eu sempre tive uma veia empreendedora, mesmo sendo funcionário de banco. Sim. Eu sendo funcionário de banco, eu sempre fiz algumas coisas por fora, claro, dentro da legalidade, de que o banco sabia e permitia. Eu cuidava de alguns processos pessoais para não enferrujar, porque a gente costuma dizer que quando você é advogado de banco, quando você trabalha para um jurídico, você não é um advogado, você gerencia a carteira do banco, né? Porque tem vários advogados contratados na ponta para fazer as defesas. Tá. Salvo algumas exceções, alguns processos mais criteriosos, que aí o banco pega alguns advogados deles mesmo para poder fazer a defesa, porque conhece o tema. Aí é uma outra história. Mas na sua grande maioria, pelo volume de demandas, não teria nem como o banco ter uma pessoa, um advogado interno, para fazer defesa de tantos processos, né? Sim. Então eles terceirizam isso. E aí você gerenciava processos, né? Então quando eu estava no banco, saí do banco, a minha maior dificuldade era gerenciar uma empresa, né? Porque eu não só, igual você falou, eu tinha o meu salário. A minha obrigação era prestar um serviço bom para o banco e receber. Porque você está vendendo o seu conhecimento para o banco. Sim. Agora, enquanto empresário, você tem que pensar em vários prismas, né? É o salário do funcionário, saber a qualidade de vida de todos eles. Quantos você tem? Hoje nós estamos com 220.
Cara, são 220 famílias para você pensar. É o maior desafio do empresário. Sim. Chegamos a ter 400 antes da pandemia. Aí nós demos uma enxugada e tal. Mas, então você pensa em 220 famílias, você pensa em salário de todo mundo, você pensa em política interna de convivência, saber se as pessoas estão bem, se estão felizes. Então é uma série de coisas. Fora toda a parte de organização, seja financeira, seja societária, seja outras coisas, né? Então, foi fácil... porque eu também já tinha esse viés, né? Sim. Agora tem muita gente que não consegue, porque às vezes a pessoa gosta daquilo que faz. Inclusive, eu costumo dizer no escritório, né? Eu tenho vários perfis de advogados. Eu tenho aquele advogado que ele quer ser coordenador, que ele quer gerenciar uma equipe, mas eu tenho aquele advogado que ele só quer cuidar de processo. Ele não quer nem falar com você. E isso é da pessoa, tudo bem. A nossa obrigação enquanto empresário é colocar a pessoa fazer aquilo que ela tem de melhor. Cada perfil você é um time de futebol. Sim. Você escala o cara na posição que ele vai se adequar melhor. Sim. Se você tirar pegar esse cara e colocar no gol e ele é atacante, vai gerar uma confusão gigantesca. Então, e você enquanto empresário tem que ter essa visão. Sim. E hoje você consegue... Olha, então estamos trabalhando o advogado na gestão de RH, teoricamente. Você consegue ter essa percepção como empresário hoje? Sim. A gente, tanto eu quanto a minha sócia, a gente alinha, nós temos algumas equipes, né? Então, eu tenho lá o gerente jurídico, eu tenho o gerente de cobrança, eu tenho o supervisor, eu tenho o coordenador, mas antes de qualquer movimentação, nós temos um comitê para definir quem que vai subir, porque a gente sempre tem como política deixar uma pessoa treinada abaixo do supervisor e abaixo do gerente, porque caso esse cara saia, esse automaticamente ele assume o lugar. E a gente não costuma trazer do mercado, a gente prefere treinar os nossos para depois assumir, porque já conhece como a gente trabalha. Meritocracia como um todo. Só que às vezes é aquilo que eu falei, tem um cara que é excelente advogado. Isso acontece, tem no meu escritório um cara que é excelente advogado, mas se você der para ele cuidar de uma tartaruga, ele vai perder a tartaruga. Tá, que ele é processual. Teoricamente ele é processual. É muito interessante você falar isso, que as pessoas não entendem, aqui até olhando para você de casa, que muitas vezes você entender o seu profissional e você se entender, você vai gerar mais resultados do que qualquer outro. Porque você pode deixar aquela força motriz destinada para aquela pessoa ou você próprio, e com isso você vai ter uma habilidade melhor até para gerar mais negócios, gerar mais condições de alavancar o seu negócio como um todo, seja numa prestação de serviço ou na venda de algum produto. E você vende serviços. E vender serviços hoje está difícil, né, Silvio? Está muito difícil. Hoje eu costumo dizer que para você trazer um cliente novo ou ganhar algo novo, você planta a sementinha 3 anos antes. Então 3 anos 3 anos antes, Tá. no meu negócio. 3 anos antes, porque são grandes empresas, né? Sim. Então eu tenho clientes que entraram esse ano no meu escritório, que eu plantei a sementinha há 3 anos atrás. Que eu fui lá, que eu conversei, que eu fiz uma reunião. Claro, que eu não deixo eles 3 anos sem se falar, Sim. né? A gente fica ali... Tem o follow-up Tem todo o follow-up e tal. E é a partir daí que ele vai lembrando de você, né? E quando surgir a oportunidade, te credencia. Passa por homologação, tem uma série de coisas, né? E hoje em dia está cada vez mais difícil, porque a concorrência é muito grande, tem muita gente no mercado, tem muita gente oferecendo o mundo quando não consegue entregar, isso também existe, né? E o que eu falo para todo mundo, inclusive para meus clientes, eu não estou aqui para oferecer uma solução mágica. Eu vou te oferecer o meu melhor. Agora, a mágica a gente vai desenvolver juntos. Sim. Trazendo aqui, Silvio, até mesmo nessa questão, antes de falar do nosso último apoiador no programa, eu vou deixar uma pergunta para você. Você foi vindo 3 anos para maturar, conquistar aquele cliente, mas qual que é a estratégia que você pode deixar para as pessoas em relação a como iniciar esse relacionamento? Segura aí na resposta, vou falar aqui da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, só que de uma forma especial para você. Por quê? Vai aparecer na tela um QR Code. Você sabia que eu, Sidney Botelho, eu tenho sim uma mentoria individual.
Sim, você pode ficar comigo em 6 semanas ou até 2 anos e eu podendo até subir no palco com você. Vai de acordo com o plano que você escolhe para ter esse desenvolvimento. A ideia mesmo, você pode se tornar um palestrante, um treinador, um infoprodutor. Eu vou te ensinar a vender palestras, ensinar a vender infoprodutos e, além do mais, vou te ensinar a produzir eventos, mas vai de acordo com o quê? Com o plano que você escolha. Então tá aí o QR Code na tela para você realmente marcar uma sessão experimental para ter essa mentoria comigo. Cara, quer ganhar de 5 a 20 mil reais por palestras? Eu tenho que te avaliar, mas dá para você faturar muito mais, não é verdade? Você, como advogado, sabe que tem contratos ali, um Edilson Capetinha, quando vai palestrar, ganha mais do que 20 mil reais, com certeza, por palestra, porque já é um artista, já é um craque. Então tá aí, Voice Training, QR Code na tela. Silvião, não vai escapar da resposta, não. Não tem jeito, né? E aí, diz para mim como iniciar esse relacionamento com as empresas. Então nós temos duas formas de abordar as pessoas, né? Dá. Isso eu tô falando da minha técnica, né? Ou você aborda por network, porque você conhece algum amigo que conhece aquela pessoa, e aí você pede... Vai por conexões. Vai por conexões. Aliás, eu fiz isso eu e você esses Fizemos dias, né? esses dias aí, que eu até te chamei e falei, me ajuda aqui com tal pessoa, Não, né? Rapidinho. Foi segundos, Foi né? Você viu, né? Foi segundos. Não deu 10 minutos, menos de 10 minutos. E é aí que você já cria uma conexão. Já. A segunda conexão é você encontrar essa pessoa em algum lugar ou por meio das redes sociais dela, né? E aí a gentileza cabe em qualquer lugar, a educação também é muito bem aceita em qualquer lugar, e aí o que você pede é uma oportunidade. Eu costumo brincar, né? Não tô roubando, não tô pedindo dinheiro, eu tô só pedindo trabalho. Me ajuda para eu trabalhar e ganhar Você tá quase fazendo aquela placa de farol, né? É bem assim, né? Tá quase fazendo isso. Eu sou advogado, eu preciso do seu contato. Não, e aí você pede uma oportunidade para ele conhecer seu serviço. Sim. Sem obrigação, sem nenhum compromisso. Me ouve, olha aqui como é a minha empresa. Se fizer sentido para você, puta, ótimo, a gente vai se tornar parceiro. O que eu posso garantir, que eu mencionei, eu tô aqui para trabalhar e para te entregar o melhor. Fazer promessas que eu não posso cumprir, eu não vou fazer. Então, se você achar que faz sentido, vamos embora. E aí você começa a plantar a sementinha. A partir daí, aquele primeiro contato, a pessoa te responde, aí você faz aquele follow-up, tudo bem, doutor, e aí como tá? Vamos sentar de novo, vou te mandar meu material atualizado. E assim, sucessivamente, até que fecha o contrato. Gente, se ele tem uma empresa de cobrança, imagine como é o follow-up dele, cobrando você para dar uma resposta para ele, né? Você pode trocar essa palavra cobrança para follow-up. Fica mais suave, né? Mais suave. Muito mais fácil. Gente, que maravilha, que bate-papo gostoso com o Dr. Silvio Augusto, um dos maiores especialistas em direito, falando aqui sobre o direito judicial e extrajudicial, também um pouquinho do direito desportivo. E você que está acompanhando, você pode compartilhar nas suas redes, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Não tem nenhuma cobrança, não. Eu não estou fazendo nenhuma cobrança para você, não, mas você está consumindo esse conteúdo e até agora não fez nada. Mas nós aqui do Business Connections estamos no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Spotify, além do nosso YouTube, que aqui está para você, no Sidney Botelho e também no podcast Business and Connections, que sem dúvida nenhuma é um programa que está trazendo vários especialistas. Silvio, uma última pergunta antes de você deixar a sua mensagem final. Hoje, o jovem do call center, que é aquele atendente, mas o seu ele é segmentado, a pessoa precisa ser treinada ou treinada por você. Por que gera tanto turnover? Qual que é o maior desafio para vocês segurarem essas pessoas? Essa é uma pergunta excelente. É o que a gente enfrenta todos os dias no escritório. De fato, esses jovens, eles são muito inquietos, né? Uhum. Então, se você não der um treinamento, se você não mostrar para ele por que ele está ali e por que ele precisa estar ali, qualquer R$50 muda ele de empresa. Tá. Infelizmente, é isso que é dessa forma que acontece. No escritório, a nossa margem de turnover é muito baixa. Sim. Por que é muito baixa? Porque nós temos uma equipe direcionada exclusivamente para eles. A partir do momento que a pessoa pisa na minha empresa, ela é acompanhada muito de perto todos os dias até ela estar satisfeita ou pelo menos segura em relação às entregas dela.
E aí, a partir daí, nós temos algumas políticas de convivência, de meritocracia, de premiação, que também ajuda, né? Tá. Mas eu acho que o jogo tem que ser claro. Se você pegar uma pessoa, um jovem qualquer, e a grande maioria são jovens nesse mundo de cobrança, e jogar ele lá, ele não dura 2 semanas. Eu vejo muito o call center como algo da diversidade. Sim, É aquela pessoa que, pô, não conseguiu nada, vou pro call center. sim. Ainda está isso ou já mudou essa filosofia já? Tem bastante aventureiro nesse meio, Sim. tem bastante, mas aí a nossa obrigação é identificar isso, né? Nós, enquanto empresários, então, eu tenho uma área que eu chamo área de monitoria Tá. e treinamento, que é a área interna minha, com funcionários próprios, que eles participam de todo o processo seletivo, para identificar. E sim, tem muitos aventureiros que estão ali para suprir uma necessidade que ele tem, mas ele nunca trabalhou com cobrança. Mas se você treinar, ele vai bem, porque ele tem aquele perfil. E tem aqueles caras que aí não tem como prosseguir, né? E nesse mundo de cobrança você tem de tudo, né? Sim. Você tem em vários aspectos, né? Então, você tem aquela menina que é super antenada, que chega para trabalhar de cabelo vermelho e tá tudo certo, e que entrega os resultados, mas que você não pode ter preconceito em relação a isso. Sim. Não, Esse é o nosso recado lá enquanto escritório. E ela vai ser inserida no nosso contexto, vai seguir as nossas políticas e vai trabalhar feliz. O nosso recado para os nossos funcionários é que todo mundo vai trabalhar muito. Não tem como. Trabalhar com cobrança, meta, entrega, pressão, isso é normal. Sim. Qualquer empresa vai cobrar isso deles, não vai mudar de empresa para empresa. Mas o respeito, a honestidade, a transparência e a questão de se sentir dono, isso é muito forte na minha empresa. A gente faz com que as pessoas tenham certeza de que elas não serão enganadas lá. Maravilha, Silvio Augusto, doutor especializado em direito de cobrança e também judicial e extrajudicial, além do direito desportivo. Quero agradecer muito, meu amigo, posso dizer que é meu amigo, pelo carinho e espero que você volte. Foi tranquilo o BC hoje, né? Não, foi uma delícia, eu só tenho que agradecer. E também não vai ter nenhum processo extrajudicial comigo não, né? Não, amigo a gente não processa, não. Ah, isso daí. Então é isso, gente. Você percebeu o quanto você se desenvolveu no programa de hoje? É através do direito, mas entramos no empreendedorismo, entramos na pessoa, fizemos com que uma pessoa especializada em 2 áreas do direito ainda busca o conhecimento em outras áreas. Tá aí, por que ficar parado se você tem capacidade de se desenvolver ainda na sua vida, indiferente da sua idade? É aí que está a diferença. E uma forma de desvendar totalmente o lado jurídico é você estar antenado, você estar conectado, é você participar de ambientes focados à sua área de atuação, é você entender qual é o desafio se você ultrapassar aquele obstáculo, aquele muro, e quando você perceber, talvez muita coisa possa ter mudado para você, que foi você se desenvolver para entregar para as pessoas, para você gerar negócios, para você gerar conexões. E eu, Sidney Botelho, aqui entreguei mais um Business and Connections para você. Olha, sem dúvida nenhuma, me sinto muito feliz. Vou pedir para você compartilhar, você deixar o seu comentário, se inscrever no canal e também, caso você não queira ver a imagem, vai lá no Spotify. Você não precisa ver o meu rostinho, mas sim só ouvir a minha voz e as vozes dos especialistas que aqui passam. E assim, eu quero sempre que você participe, eu quero que você seja a nossa voz, eu quero que você seja o nosso negócio, que você seja a nossa conexão. E o BC de hoje trouxe realmente a forma de você ver o direito de uma forma diferente. Então, eu, Sidney Botelho, agradeço e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, galera!